O escritor Paulo Coelho foi ao Twitter nesse final de semana pedir boicote aos produtos brasileiros. A mensagem dizia: boicote às exportações brasileiras ou o Talibã cristão controlará o país. Após a repercussão negativa da publicação, Paulo Coelho deletou o post. Horas depois, o escritor atualizou a descrição do perfil dele na rede social para Eremita Online, apago tweets. O movimento do escritor estava alinhado ao movimento Defende Bolsonaro, que prega boicotes econômicos ao Brasil como forma de protesto contra o atual governo. E aí, Fiuza, o que é que você achou dessa postagem, dessa decisão aí do Paulo Coelho de pedir boicote aos produtos brasileiros, Fiuza? Vergonhosa, irresponsável, né? Criminosa com o povo brasileiro, com o qual aparentemente o Paulo Coelho não se identifica mais, vivendo na Suíça há muito tempo, sem vir ao Brasil. Acho que ele achou que o povo brasileiro pode se ferrar, não tem problema não, porque ele não está fazendo nada contra o Bolsonaro, né? Ele está tentando seguir aí um lema, uma campanha muito superficial, né? Muito fajuta, de que há, de fato, um regime sombrio, uma ditadura em marcha. Ele derivou, né, para o campo religioso, né, um talibanismo cristão. Isso é eu não vou dizer que é ignorância, porque ele sabe que isso não está acontecendo no país. Ele está adorando uma pílula, ele está inventando palavras totalmente desconectadas da realidade, pensando nele, né? Pensando em aparecer como um defensor da liberdade, sendo que ele está, nesse momento, agindo de forma, obscurantista, né? Porque ele não está falando sobre o que se passa de fato no Brasil, ele está entrando numa campanha publicitária, e essa campanha publicitária, ela não é uma campanha contra um líder político, né? Ela é uma campanha contra uma sociedade, porque você defende Bolsonaro, né? Você boicotar produtos brasileiros ao redor do mundo, inibir consumidores, e vamos ressaltar, ele é um escritor conhecido no mundo inteiro. O Paulo Coelho é um dos brasileiros mais conhecidos no mundo, porque vendeu milhões de livros, né? Então, é uma voz que é escutada. O que eu sempre tenho dito e que aí eu duvido é que, apesar dele ter essa projeção, essa ladainha de que tem um negócio fascista, né, que tem o inferno desceu no Brasil, desceu nos Estados Unidos, e os anjinhos que vão salvar a humanidade desses seres infernais são aqueles que saem na rua quebrando tudo. Esse o Paulo Coelho não vai falar nada, né? Esses que se dizem antifa e vão lá, quebram tudo, dizendo que aquilo é pela democracia ou por direitos raciais, etc. Mas é contra Trump, contra Bolsonaro. Então, a minha impressão, Vitor, é que apesar do Paulo Coelho ter, a palavra dele ter um alcance muito grande, por ele ser uma figura conhecida, eu acho que ficou mal para ele, ficou feio para ele, porque a comunidade internacional, fora essas bolhas que tentam viver de uma lenda, é exatamente como Hollywood fazia ao dizer que Hugo Chávez, né, aquele facínora fantasiado de herói terceiro-mundista, era ali invernizado por diretores de Hollywood e tal. E a gente sabe que fora desses guetos que vivem dessas falsas mensagens, não tá colando muito esse papo, né? Agora, o Paulo Coelho, então, ele está fazendo mal ao seu país de origem, que aparentemente ele não reconhece, não se conecta mais, perdeu totalmente a identidade. E ele é um personagem que hoje, eu considero o Paulo Coelho um símbolo da cultura pop brasileira, né? Assim, sem juízo de valor, mas parceiro do Raul Seixas, compositor de músicas importantes. Depois ele entrou nessa linha do mago, fez uns livros que uns chamam de autoajuda, outros chamam de espiritualistas e tal. Mas ele fez lá um fenômeno literário, não vou nem discutir aqui essa questão. Então, o que ele faz com isso, né? O que ele faz com esse legado? Ele faz coisas estranhas, né? Ele fez, por exemplo, muito recentemente, uma pantomima
essa sim obscura, no meu entender, que foi que ele resolveu denunciar o Raul Seixas. Ele resolveu dizer que ele tinha sido delatado aos militares, ao regime militar, pelo Raul Seixas, um parceiro lendário dele, né, que ele passou décadas exaltando de forma romântica, né? Tem cinebiografia do Paulo Coelho, que é ele com o Raul, maluco, beleza, e de repente um dia, quando uma parte da imprensa entra nesse jogo aí de dizer que tem o fascismo ditatorial, a ditadura voltou para o Brasil, aí o Paulo Coelho faz esse cálculo, né? Esse cálculo malandro, e resolve ganhar umas manchetes dizendo que o Raul Seixas que estava morto, que está morto, que não estava aí para se defender, que o Raul Seixas era X9, né? Então, esse é Paulo Coelho, né, que não está fazendo bem, nada bem, a sua própria imagem e a própria herança que deixou aí na cultura brasileira e mundial. Você, Zé Maria? Olha, Fiuza, você tem razão. Paulo Coelho é uma figura mundialmente admirada, né? É o escritor brasileiro que mais vende livros no mundo. Ele já tem quase 300 milhões de livros vendidos e passa ali por 70 idiomas, 150 países. Ou seja, é um escritor mundial. Ele veio aí da autoajuda num momento em que a autoajuda era considerada literatura de segunda categoria. Hoje não mais, né? Hoje já existe uma recepção muito forte da autoajuda, mas ele começou ali num processo que realmente era discriminado. Eu não entro nesse debate também, Fiuza, não quero entrar nesse debate sobre a qualidade da literatura do Paulo Coelho. E o que eu quero dizer é o seguinte, ele pelo menos é explícito, ele pelo menos tem a coragem de dizer o que essas pessoas que assinaram, que transmitiram essa história de supermercado brasileiro pegando fogo, não era emprego brasileiro pegando fogo. E ele retirou porque houve uma reação muito forte, inclusive da comunidade internacional. Ele não liga muito para o que está acontecendo no Brasil. Olha, a situação é a seguinte: o Paulo Coelho e outros genéricos que agora estão atacando o Brasil, isso é atacar o Brasil, isso não é atacar o governo Bolsonaro. Há um cerco, uma tentativa de cerco de países que tentam controlar aí o mercado internacional do agronegócio e ficam espalhando essa história. Dá a impressão, na Europa estão pensando que os produtores brasileiros, o agronegócio brasileiro, queima a floresta amazônica para criar boi e que queima o cerrado para plantar soja e milho. É esta a mensagem que está sendo passada. E aí o que acontece? O Brasil começa a ter dificuldades. Eu venho dizendo que alguns países da Europa estão comprando produtos piores e mais caros do que os produtos brasileiros, que são de boa qualidade, pela origem, né? Antigamente se jogava no Brasil a história, tem trabalho escravo, trabalho infantil, e aí levavam fotografia das pessoas lá nos carvões, e era verdade, era realidade. Aí é o seguinte, só que eram grupos, e o governo bateu forte, né? Houve uma legislação muito rigorosa, aprovada no Congresso Nacional, até tomando propriedades onde houvesse o trabalho escravo, e eu acho real, bom, e isso aí acabou limpando a imagem do Brasil. E agora vem essa história de que o Brasil está pondo fogo na floresta amazônica, que está queimando o cerrado exatamente para atingir o produto. Eu queria dizer que o agronegócio brasileiro, ele é uma âncora fortíssima. Veja bem, diante da pandemia, só o agronegócio ficou no azul, 0,4%, mas ficou no azul. E significa que manteve o nível de atividade econômica, de empregabilidade e tal, e precisa desse mercado internacional. Eu te confesso que eu fiquei muito triste quando eu vi brasileiros repetindo aquele vídeo lá em inglês de um tal grupo que defende os índios aqui, falando que o Brasil estava em chamas, e as imagens mostravam supermercados, tênis em chama. Aquilo ali é altamente simbólico. O Brasil era um dos maiores produtores de calçados do mundo. Só não é mais porque a China dominou o mercado,
tomou o mercado do Brasil, copiou nossas estruturas e estratégias de produção de calçados. E eu estou aqui repetindo, tem informações de que a China está investindo na África para fazer uma produção agropecuária muito forte e com as nossas sementes e com a nossa tecnologia, uma tecnologia desenvolvida anos a fio pela Embrapa, pelo governo brasileiro e pelos produtores, que em laboratórios próprios, inclusive, né? E agora vem a China e cria a semente Xing Ling. E está levando essa semente Xing Ling para a África. Daqui a pouco eles vão concorrer conosco no mercado internacional. E me entristece que brasileiros façam parte desse grupo, que isso é uma guerra, né? E que entrem na guerra pelo lado errado, ou seja, contra o Brasil. Pois é, né, Ana? E não é uma voz qualquer, né? O Paulo Coelho tem 15 milhões de seguidores no Twitter, alcançou esses números impressionantes aí que o Zé Maria mencionou, com venda de livros, inclusive fora do Brasil. Então, não é um personagem qualquer, isso pode ter alguma repercussão, né, Ana? É vergonhoso, Vitor. Nós, atletas, nós que viajamos o mundo todo, né, durante mais de 20 anos aí, defendendo o Brasil, com a bandeira do Brasil, sempre no nosso uniforme, sempre nas nossas competições. Eu acho que seria absolutamente inaceitável que qualquer atleta, de qualquer que fosse o seu lugar ali no campo, no espectro político ideológico, você remar contra o seu país, né? Você fazer um comentário desse, você não está, como o Zé colocou muito bem, eu ia falar isso, você não está atacando um governo que você discorda ou que você não concorda com, seja as políticas econômicas, ou seja o lado ideológico, você está atacando um povo, você está atacando um país todo, uma nação. O interessante, Vitor, é que esse movimento Defund Bolsonaro, que foi repetido semana passada pelo ator americano Leonardo DiCaprio, esse movimento, ele é um movimento que agora está entrando na onda, esse defund, ou seja, cortar orçamentos, cortar investimentos. Aqui esse defund está no Defund the Police, que é a Antifa e o movimento marxista Black Lives Matter estão usando muito, né? Esse defund Bolsonaro, Vitor, é engraçado porque a gente não viu absolutamente nenhuma palavra do DiCaprio ou do próprio Paulo Coelho em relação às queimadas na Califórnia. Eu estava vendo recentemente o mapa das queimadas na Califórnia e se fala tanto no climate change, que está mudando, o clima está trocando tudo e que a culpa é do Trump, a culpa é do Bolsonaro. Mas eu fui ver o mapa, Vitor, é interessante que o mapa das queimadas na Califórnia, ele para na fronteira do Canadá. É muito engraçado e interessante e estranho ver que as queimadas, elas não seguem nos parques nacionais canadenses. Por que será isso, né? Aqui na Califórnia, a gente tem visto que o mapeamento e o plano de contenção de queimadas, que são queimadas naturais, todos os anos elas acontecem aqui, é um plano muito falho, né, do Partido Democrata, que tem o governo estadual há muitos anos, e a gente não vê mudanças, né, na contenção de queimadas, e também não vimos um pio do DiCaprio em relação a esse plano falho, não vimos um pio sobre do Paulo Coelho em relação a isso. E outra coisa também que a gente não vê, principalmente, né, o Paulo, como o Fiuza colocou, o Paulo Coelho é hoje uma figura de grande representação, né, no mundo. Todo mundo sabe que, mesmo morando na Suíça há muitos anos, o mundo sabe que Paulo Coelho é brasileiro e que seus livros, né, inicialmente em português, aí vendendo mais de 300 milhões de cópias no mundo. Todo mundo sabe que o Paulo Coelho, ele tem uma ligação com atores, com Hollywood, com diretores, e nós também não vimos um tweet sequer do Paulo Coelho dentro de todas as investigações agora, investigações recentes, descobertas sobre produtores hollywoodianos que assediavam
atrizes e produtoras e mulheres dentro da indústria, e que esses produtores compraram o silêncio dessas mulheres, abusaram sexualmente dessas mulheres, inclusive alguns deles já estão presos, e a gente não vê um pio, um tweet sequer em relação a isso. Ou seja, é um movimento, você vê que não é honesto, tanto em relação a Hollywood, como em relação às próprias queimadas aqui na Califórnia, já que quando a gente viu as queimadas na Amazônia, foram vários tweets, tanto do DiCaprio quanto do Paulo Coelho, e agora com as queimadas aqui na Califórnia, onde é um governo estadual democrata, um estado basicamente democrata, a gente não vê nenhuma crítica em relação a isso.